Vamos lá, vamos papear? Acho que né, já somos 22 pessoas, já estamos com o relógio marcando aqui 18h08. Vou fazer uma pequena introdução, então, até para que as nossas convidadas de hoje, as nossas debatedoras, né, que ainda não participaram, uma delas já participa há muito tempo. Esse é um grande barato da nossa roda, né, Dani? Não conta para ninguém, não, mas a gente dá moral para quem está aqui com a gente. Aqui no nosso espaçozinho do retângulo já teve aluno de EJA, já teve pai de aluno, de escola pública e de escola particular, já teve figurão PhD dos PhDs do Raico Parta, já teve gente de todo tipo envolvida de alguma forma, apaixonadamente com a educação, que eu acho que esse é o grande barato da roda, né? Do Retângulo de Conversas. Adoro esse nome que a Dani deu, Retângulo de Conversas, né? Super original, né? Muito bem. E aí a gente vem, na verdade, desde abril fazendo, né, esse esforço aí de abrir, mostrar mesmo a cara, conversar, colocar para as pessoas as nossas indignações, os nossos, né, quer dizer, os nossos medos, as nossas frustrações também, e tentando, de alguma forma, ouvir as experiências que estão sendo sintetizadas aí no chão da escola, né? Ou então mesmo dentro né, dos órgãos gestores, né, de educação, para a gente poder tentar entender que formas de insubmissão a gente pode levar adiante num cenário pandêmico, né, e de pandemia, quer dizer, não só de pandemia, mas de pandemônio, né, de certa forma, né, de desorganização total dos sistemas de ensino, da noção que a gente tem de educação, da noção que a gente tem do remoto, né? Até que ponto essa conversa que a gente está tendo aqui pode afetar, né, na expressão mais ampla da palavra, afetar de afeto, quer dizer, como é que isso está chegando para a Gabriela Tebete, como é que isso está chegando para a Dayana da Silva Ferreira, como é que está chegando para a Daniele Grazinoli, para a Maria Eduarda Quiroga, que não gosta de ser chamada de Maria Eduarda, mas sim de Duda, que ela tem cara de Duda. Então, olha que barato, a gente precisa se afetar de alguma forma, né? De alguma forma. Tem gente que se afeta tanto que se deixa sucumbir. Nós estamos há 2 meses tentando não sucumbir. Essas discussões que a gente tem promovido aqui, olha, tem sido muito potentes. A gente já saiu daqui desesperada, a gente já saiu daqui encantada com falas, por exemplo, de mães pretas faveladas que dizem: não vou levar meu filho de jeito nenhum para a escola, que eu não quero mais um da minha família partir, sem eu poder sequer chegar perto do caixão para enterrar. Né? Então, a gente tem ouvido depoimentos muito fortes, muito apaixonados, e eu acho que isso aqui pode, de alguma forma, mudar a percepção que a gente tem desse momento. Eu acho que é essa, né, querida Daniele Grazinoli, a nossa fala inicial. Né? Você quer alguma coisa mais formal, mais acadêmica? Eu não quero, não. Eu nem quero. Sem formalidade. E aí, meninas e meninos, hoje a gente tem aqui três mulheres potentes, 3 mulheres que têm uma fala, né, quer dizer, de inserção, de atuação em cada uma das suas áreas muito fortes. São mães também, algumas delas, né, são mães de educação, né, de alunos da educação básica. Outras têm uma experiência mais no nível da gestão, outras têm experiência na seara sindical, que eu acho importante a gente também mexer com né, com esse paralelo que, né, tem muita gente que torce o nariz, e lá vem a sindicalista, mas pera lá, né, quem é que está na proa aí para verificar o cumprimento ou não dos direitos do trabalhador da educação, né, no momento que a gente está sendo tão aviltado. E tem pesquisador também, tem gente que está dentro da universidade, mas que nunca deixou de fazer interseção com a escola básica. Então, quer dizer, é assim que eu gostaria de apresentar da forma mais geral possível, para poder acolher essas 3 mulheres, né? A Duda Quiroga, que é uma professora de educação infantil e também ligada ao movimento sindical, mais especificamente ao CEP, no Rio de Janeiro. Pela ordem, né, a Duda é a primeira a falar. Logo depois da Duda, a gente tem a Dayana, né, que é ex-professora, ex-funcionária da Secretaria Municipal de Educação de São Pedro da Aldeia. E aí, quando eu for falar dela mais especificamente, vou dizer para vocês o que ela está fazendo aqui. Né, veio fazer uma denúncia muito grave, de apoio também da gente.
E, por último, nessa tríade, tem alguém chegando, Jonas, isso, muito bem. Jonas, obrigada por desligar o microfone. Nessa tríade de expressões afetuosas, nós temos a Gabriela Tebet, que é a professora da Faculdade de Educação lá da Unicamp. E eu já falei com ela que eu vou traficar ela aqui para o Rio de Janeiro. Tráfico de influências, ó. Tráfico brabo. Vocês não se metam comigo, que eu sou traficante de ideias, de influências, isso é muito legal. Aí é isso, gente, essas três mulheres maravilhosas. Começo com a Duda, que ela não tem cara de Duda, pode olhar para ela. Olha para ela, olha só. Porque Maria Eduarda é um negócio assim, né, pomposo, mas ela é Duda. Para a gente, a Duda é a Duda Quiroga e é a Duda da educação infantil, né? É a pessoa que tem vivenciado, né, todas essas polêmicas e essas tentativas de, desculpem o termo, mas quase estupro, né, daquilo que a gente entende como educação infantil, né? Dentro desse cenário de pandemia, em que a gente vê, por exemplo, algumas escolas, alguns parceiros de escolas, infelizmente, escolas privadas principalmente, que colocam as crianças na frente do computador, uniformizadas para a tia fazer chamada. Pelo amor de Deus. A gente tem tido, né, depoimentos aqui, assim, não, é de passar mal, né? Mas, enfim, a Duda, que vai falar muito melhor do que eu, vai começar a conversar com a gente sobre essas polêmicas, como é que ela entende, como é que ela sente o painel da educação infantil nesse momento aqui no Rio de Janeiro, como é que está e como é que tem que estar, né, na opinião dela. Né? Dudinha, manda brasa, meu amor, você tem cerca de 10 minutos, mas se passar um pouquinho, né, a gente perdoa você, tá bom? Ó, beijoca, 18h15, Elvia pode marcar para mim? Vou desligar o meu microfone também. Obrigada. Foi. Pronto. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer agradecer o convite da Daniele, quem eu estou conhecendo agora também, prazer, Anabelle, Gabriela, Daiane, todo mundo, enfim, Thiago, meu amigo da rede, que fala muito bem também, viu, gente? Nós somos da Educação Infantil da Rede Municipal do Rio e a gente tem um núcleo de educação infantil nessa rede, na rede. O núcleo, a nossa carreira de professor de educação infantil na Rede Municipal do Rio, ela é mais ou menos nova, né? O concurso foi em 2010 e a gente tomou posse em 2011, a primeira leva. E aí, a partir dali, a gente começou a se organizar, a lutar. E em 2013, uma parte de nós entramos na greve com muita força, nos tornamos amigos, tem grandes amigos desse momento e amigas desse momento da greve. E em 2014 a gente criou o núcleo de educação infantil, porque a gente precisava ter um grupo que debatesse as pautas específicas da educação infantil, sem, claro, estar dentro de todo o debate coletivo da educação, que é muito amplo, tem muita coisa, mas a gente tem as nossas especificidades. E aí, agora, na quarentena, nós do núcleo estamos nos reunindo de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, às 10h30 da manhã, com rodas de conversa, que são abertas. A gente divulga normalmente na página do Facebook do núcleo o link, e a gente faz pelo Zoom do sindicato. E a última foi sobre saúde mental e foi o Thiago que mediou, porque a gente tem feito, junto com a Joyce, que é uma outra companheira nossa, a gente tem feito sempre essa dinâmica de eleger 2 ou 2 companheiras, enfim, que estão na reunião para mediarem o tema seguinte. A gente escolhe sempre numa reunião o tema seguinte, desde que começou a pandemia. E também lá, um pouco do que eu vou trazer hoje aqui das minhas impressões, vem desse espaço onde a gente vem debatendo especificamente a educação infantil. Então, já fica o convite para quem quiser acompanhar com a gente os próximos. O CEP também faz a TV CEP, que normalmente são terças e quintas às 17 horas, às vezes às 19. Nós já emplacamos 3 TV CEPs com a pauta da educação infantil. Uma com a Adriana Ojeda, falando sobre o corpo em movimento, né, nesse período de pandemia, pensar, né, como está isso nesse momento, tanto das crianças quanto dos adultos. Uma com os responsáveis, pensando nesses 2 lados do vínculo com as crianças e como que a gente constrói e pensa a educação e pensa as nossas crianças nesse período e, né, e para depois desse período também, mas assim, essa, na verdade, tem muito a ver com o debate do vínculo que a gente se colocou
os temas que a gente já trabalhou para entrar nisso. E o terceiro tema que a gente fez era a pauta do vínculo do vínculo aí nosso com as crianças e da educação infantil no período de pandemia, que a gente contou com a presença e o debate sobre o retorno precoce, que já está aí, né, o tempo todo nos pressionando. E a gente convidou a Lúcia, do M. Pickler, e a Ivone, que é da Fiocruz, para conversarem com a gente. Bom, e a TVCEP tem com outros temas também, sem ser os da educação infantil, né? Não. Porque aí é do sindicato como um todo. Dizer que logo, desde o início, a Prefeitura do Rio não começou com uma regra geral para a educação infantil, ou mesmo para o Fundamental 1 ou Fundamental 2, sobre o que fazer durante a quarentena. Não houve um preparo. A gente trabalhou até o dia 13, tchau, tchau, até segunda, era uma sexta-feira, até segunda, e a segunda-feira não chegou. A gente entrou na quarentena, no isolamento, e aí foi se dando jeitinhos cariocas e deixando a coisa do cada CRE, cada escola, de soluções privadas para o espaço que é público. E no início, isso no município parecia estar mais tranquilo, na educação infantil, sobretudo, a maioria dos lugares que tinha alguma coisa acontecendo na rede pública, municipal, porque acho que a Anabelle já deu um pouquinho do panorama de como está no privado, mas na rede pública estava muito tranquilo na maioria dos lugares, na educação infantil. Tinha uma orientação em algumas escolas, algumas unidades, de cada dia uma turma postar no Facebook da escola e mantinha uma atividade geral. Entre nós no núcleo, em muitos momentos nos debatemos sobre a importância da manutenção do vínculo. Então, tudo bem, a gente não vai dar aula, a gente entende que a educação infantil não tem aula, não existe isso à distância, mas como que mantém o vínculo? E outras horas a gente fala, mas como que a gente está também? Será que a gente está com condições? Será que a gente tem... Sabe? Porque não é um debate de continuar conteúdos, que não dá nem para pensar em conteúdos com todo mundo vivendo um tanto de mortes, uma conjuntura completamente atípica e cheia de tensões. Mas como que você dá uma orientada, né? Olha, tem como você trabalhar os saberes da casa, da família, e de alguma forma isso também nos alimentaria a não ficar tão angustiadas ou tão isoladas, né? Do que a gente sabe fazer, inclusive, que a gente escolheu fazer nessa vida, né? Isso porque tem horas que quase dá uma depressão de você não estar fazendo aquilo que a gente escolheu fazer. Então, essa coisa de você ir mantendo a página no Facebook, não sei o quê, dando algumas sugestões, tem essa música que você pode ouvir com seu filho. É uma coisa que, mesmo que nem todos estivessem acessando, te dava uma sensação de que você estava mantendo alguma coisa. E também da parte das crianças, da parte das famílias, sabia que tinha aquele amparo ali se precisasse. Ficava o possível dentro de um momento de impossibilidades. Acho que era um pouco isso. Mas tinha sempre as divergências. Depois, a prefeitura entrou com um contrato, com a parceria com a Microsoft Teams, né? Que a gente não sabe muito bem. Ele diz, não, nós não estamos pagando nada, é de graça. Mas a gente também não sabe, porque depois que elas falaram numa audiência com 9 mil espectadores, que a educação infantil, quer dizer, que a escola como um todo só ia voltar na sexta fase, lá para a segunda quinzena de agosto ou início de setembro, e a gente viu agora que a escola privada começa a voltar 15 de julho e a pública 1º de agosto, quer dizer, se uma coisa que eles falaram diante de 9 mil espectadores, a gente não teve garantias, qual a garantia que eu tenho do que é de fato esse contrato com a Microsoft Teams? A gente sabe que, de repente, começou a ter enturmações ali e começou a mudar um pouco a relação, né? De ter que entrar, dos pais entrarem também e tal. Mas, mesmo assim, se nem no ensino fundamental todas as crianças acessam, e nem deveriam mesmo acessar, não, isso também não é tão forte na educação infantil. Então, acho que, assim, ainda é uma das nossas angústias pensar que o prefeito chegou a cogitar que a educação infantil voltasse primeiro, na terceira fase, 2 e 3 anos, dos filhos daqueles que os pais precisassem trabalhar. E aí, quero saber se não está todo mundo trabalhando, porque quem está em casa está no trabalho remoto. Então, qual é a diferença do trabalho remoto para o trabalho presencial? Por que um... E outra coisa, a escola, mesmo na educação infantil, ela é um direito da criança, das crianças. Então, como
que você vai, quando na escola para assistir aula, você vai dizer, essa entra, essa não entra, volta para casa porque sua mãe não está trabalhando ou seu pai não está trabalhando. Quem vai fazer esse controle e qual a justificativa para um controle desses? Então, é uma série de coisas que parece que não tem planejamento, e aí isso vai nos angustiando também, já agora numa nova fase dessa angústia, né? E aí a gente pensa, bom, educação infantil, os nossos eixos, né? Estão lá nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil e estão na base comum curricular. Interações e brincadeiras. Como você vai fazer interações e brincadeiras com as crianças, tendo que garantir o distanciamento que está lá nas regras de ouro, de 2 metros? Como você vai fazer o acolhimento? Porque essas crianças não estão adaptadas. Elas vão voltar e vão precisar fazer o processo de adaptação na escola novamente. Como você vai fazer a adaptação? Todo mundo de máscara, sem contato, não sei o quê. E a higienização? E o deslocamento? E a alimentação? Então, tem uma série de coisas. E a hora do soninho? Porque na educação infantil tem hora do soninho. Parece que nada disso é pensado, parece que os profissionais não são escutados. Então, também é falta à prefeitura o trabalho da escuta. Bom, e aí acho que eu falei um pouco das angústias nossas enquanto profissionais de educação infantil. Meu tempo está acabando, vou rapidamente então falar um pouco da nossa tarefa na direção do sindicato agora. O que a gente no CEP tem feito? Nós fizemos um conselho deliberativo. O conselho deliberativo ele tem representantes de base e representantes dos núcleos e regionais do sindicato, além do CEP Central. As regionais são aqui da capital, são outros municípios. O nosso Conselho Deliberativo contou com 150 representantes eleitos lá, que eram conselheiros, e nesse conselho nós aprovamos que siga qualquer rede, quer dizer, o Conselho Deliberativo ele aprova para a rede estadual e para a rede municipal do Rio, para as outras redes ele orienta, porque tem núcleos próprios, né? Mas o Conselho aprovou a orientação de que, se houver retorno precoce, nós faremos greve pela vida. Então, deliberação do CEP já. E se assim for necessário, nós faremos greve pela vida nossa profissional da educação e pela vida também das crianças e dos seus familiares. A escola é um lugar de construção do conhecimento. Não pode virar um lugar de morte. A escola é um lugar de afeto. Sobretudo, as unidades de educação infantil têm a característica de ser um lugar do afeto. Não pode virar um lugar do distanciamento. Então, assim, ou do medo de seu filho foi para a escola, volta e vai te contaminar, ou enfim. Isso não pode, a escola não pode virar esse lugar. E a gente, por isso, inclusive, que a gente acha que a escola tem que ser das últimas coisas a voltar, e a gente tem visto isso em vários lugares do mundo. As escolas não estão retornando, ou mesmo às vezes começa a retornar, recua. Nós, aqui na capital, a gente fez também um grupo de trabalho junto com a Câmara dos Vereadores, com os vereadores do PSOL e do PT, e preparamos um dossiê onde a gente estudou esses casos do resto do mundo e trouxemos propostas em relação ao Rio, e a gente apresentou nessa fatídica audiência em que a gente tinha proposta, a gente tinha projeto, inclusive falava que só podia falar em data de retorno da educação quando você tivesse 2 semanas de declínio já da curva. E não era voltar quando tivesse as 2 semanas, era quando tivesse as 2 semanas, você começava a organizar o retorno de forma mais concreta. Então, não dava para ter data de retorno por enquanto ainda. Esse documento ele é público, eu posso disponibilizar depois, eu vi que a Anabelle pediu os e-mails de todo mundo, aí ela também pode passar, que a gente registrou na audiência. Além disso, nós... Acabou o tempo, Maria. Tá, vou terminar rapidinho. Nós do CEP fizemos, junto com outros sindicatos, muitos sindicatos e alguns movimentos, um documento aí mais militante, né? Mais manifesto, colocando por que não é hora de voltar, porque o retorno agora é precoce. Mas ele é um documento militante, ele é um documento mais manifesto, mas que conta com os sindicatos da saúde, que conta com a orientação da Fiocruz, então ele está calcado no que diz a Organização Mundial de Saúde, no que diz a Fiocruz e o Sindicato dos Médicos, dos Enfermeiros, dos Assistentes Sociais, enfim. Então, assim, tem um olhar da saúde coletiva, da saúde pública também para esse documento. E vamos estar indo para a justiça se assim for necessário, mas não vamos de forma alguma concordar
com essa imposição desse retorno sem sequer ter justificativa para tanto, né? O Rio de Janeiro quer ser o primeiro em tudo, voltou ao futebol sem ter condições de voltar e quer voltar às escolas, mas a gente não vai permitir, e a greve pela vida será uma realidade se assim for necessário. Obrigada, gente. Duda, que coisa boa, que fala apaixonada. Estava aqui pensando, né, como a militância é importante, não apenas aquela militância de carregar bandeira, de vestir camisa, né, iconoclástica, de Fridas e Paulos Freires, mas não, essa coisa de você estar dentro, né, de um organismo que é um organismo que tem poder decisório, que representa os professores, mas não ficar lá de braços cruzados, né, sentado em cima de pilhas de papéis e de carimbos e burocracia, quer dizer, é encontrar as pessoas. Onde é que as pessoas que pensam e têm poder de caneta estão? Elas estão na Câmara de Vereadores, elas estão nas direções de partido. Não tem jeito, tem que se misturar mesmo. A gente tem que ir lá atrás desses caras, tem que encher o saco desses caras. Não tem outra forma de subordinação se não for essa, né? E achei muito legal, né? Quer dizer, saber que vocês já conseguiram construir em tão pouco tempo 3 documentos importantes. Eu vou pedir a você encarecidamente que você passe esses documentos para a gente. Sim, e a Dayana tem uma experiência para contar para a gente hoje, incômoda, chata pra caramba, mas que é uma experiência que o pessoal lá da Secretaria, né, quer dizer, ligado à Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia, né, vem passando aí pelo menos um mês, mais ou menos, de um massacre da Serra Elétrica, né, para cima dos trabalhadores de educação, como não poderia deixar de ser, né, estão jogando nas costas da gente todos os ônus, né, nada de bônus, só ônus da pandemia, e a Dayana vai fazer um relato de experiência sobre essa questão. Por isso é que a gente apresentou ela como ex-funcionária da Secretaria, né, Dayana? Você vai explicar direitinho por que isso. Fica à vontade, minha flor, vou falar mais não, quero que você fale, você fala muito melhor, vamos embora. Beijoca, seja bem-vinda. São 18h34, peço às minhas amigas que me ajudem aí no tempo. Tá ótimo, gente, boa noite a todos e todas. Vocês me escutam bem? Eu vou tentar abrir aqui a apresentação, eu não sou muito boa nessas tecnologias não, mas eu vou tentar. Oi, querida Dayana, você está tendo dificuldade? Primeiro você tem que... Acho que eu não vou conseguir. Você quer que eu passe para você? Eu posso apresentar pelo meio. Se você puder, eu vou você. Bem, é agora logo para o início? É logo para o início da sua fala ou depois? Isso, eu mandei para o grupo um arquivo de PowerPoint. Imaginei que eu não conseguiria abrir. Aí, se você puder abrir para mim, e se não der também, a gente vai. Sim. Luzinha, essa é a minha pergunta. Você quer agora, nesse momento? Isso, nesse momento, sim, sim, sim. Alguém já pegou a tarefa por mim? Arte e submissão. Já está todo mundo vendo, daí pode falar. Já está todo mundo vendo seu PowerPoint. Fica tranquilo, pode falar. Então, gente, só retomando aqui, boa noite a todos e todas. A proposta para que fosse falado no dia de hoje foi em relação às ações que a gente vem tomando quanto à Secretaria de Educação do município de São Pedro da Aldeia em favor dos funcionários que foram demitidos. Todos profissionais contratados, que tinham contratos junto à administração pública. E só para contextualizar um pouco no tempo, no dia 30 de março, houve essa demissão em massa de mais ou menos 900 famílias e foi publicada no dia 3 de abril. Com isso, né, a justificativa do poder público era vinculada a um artigo da Constituição, artigo 37, no seu inciso 9º,
que diz que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público. E baseados nessa lei, eles disseram que não poderíamos manter sem incorrer numa problemática futura de improbidade administrativa. Compreendemos, foram dadas várias entrevistas em rádio, TV, explicando isso, e compreendemos que teríamos que aguardar algum posicionamento, tanto da esfera federal quanto da própria administração municipal, para que isso fosse se tomassem as devidas providências. No primeiro momento, houve a promessa do Executivo para que a gente pudesse ter, pela Prefeitura, acesso a um auxílio que precisaria ser encaminhado pelo Poder Executivo e apreciado mediante o voto pela Câmara Municipal. Isso ficou em off, ficou um mês mais ou menos, né, naquela expectativa da proposta da votação, porém não aconteceu. E a ação seguinte foi solicitar a retirada dos vínculos empregatícios na carteira digital trabalhista para que os funcionários pudessem tentar o auxílio pelo governo federal. Essa ação foi tomada junto ao INSS. Um mês depois foi feito e no mês seguinte, no caso maio, é que houve a retirada. Porém, para o governo federal, não consta essa liberação. Ainda consta que nós somos vinculados, estamos vinculados ainda ao poder público. Isso. Você pode passar para a segunda já, tá bom? Obrigada. Então, ainda estamos vinculados ao poder público e, por isso, quando ocorre a solicitação do auxílio pelas pessoas junto ao governo federal, dá inconsistência de dados. E eles não conseguem receber porque na carteira digital consta que está liberado, que não tem mais vínculo, porém, nos demais sistemas consta vínculo. Com tudo isso, a gente resolveu, juntamente ao CEP, se unir e formar um coletivo temporário que constassem todas as pessoas interessadas em brigar por essa causa, né, por essa questão que estava muito amarrado, muito, assim, sem informações coerentes que pudessem dar caminhos, que dessem algum tipo de progresso nas resoluções, estava tudo muito perdido. Então, juntamente com o CEP, nós nos unimos, fizemos um grupo, começamos a colocar as demandas de cada pessoa, até porque vários grupos apresentaram situações cadastrais e de acesso a informações pela base de maneiras diferentes. Os casos também não eram iguais. Então, a gente teve que fazer um levantamento de todos os casos, o que cada um tinha verificado junto ao sistema. E com isso, você pode passar, por favor, para o próximo? Isso. E com isso, juntamente com o apoio do CEP, como eu disse, e o CEP, em paralelo, vem tomando as medidas judiciais cabíveis para que ações sejam, né, efetivadas pelo poder público. Com isso, acessando a todas essas pessoas que se prontificaram em participar do grupo, a gente conseguiu elaborar uma carta que tem toda essa trajetória, desde a demissão até a promessa do poder público, verificação junto ao poder legislativo do porquê nada tinha sido feito, verificação de leis a nível nacional para que pudesse respaldar o governo municipal em alguma ação pontual, e esse documento consta, né? Aqui. A nossa solicitação, né, foi feita, a gente não teve acesso ao poder público, eles fingem não entender a demanda, eles não aceitam conversar, não têm se mostrado de forma, né, receptiva. Então, nesse grupo, nós resolvemos fazer uma campanha de audiovisual, que é do coletivo, subindo a hashtag contratado é gente sim. Até porque aqui tem uma cultura,
na educação de se dizer que contratado não é gente. E a gente sabe que isso não é verdade por vários motivos, até porque a educação aqui não funcionaria sem os contratados. A nossa solicitação primária é a reunião com o executivo, baseado na carta, em todo o processo, dando devido respaldo para que a gente consiga, juntamente a eles, definir se segue o caminho da própria prefeitura, ajustar com o governo federal o cadastro e que as pessoas consigam acesso por esse meio, ou o próprio Poder Executivo local financia essa questão do auxílio. Aguardamos o contato, hoje é feriado na cidade, então, assim, o e-mail foi encaminhado na sexta-feira, como hoje é feriado, não tivemos respostas, continuaremos aguardando até amanhã para novas providências. Com base no que é apontado como justificativa para as demissões em massa, nós conseguimos acesso ao Decreto Legislativo Federal 6 de 2020, que é o de calamidade pública. Ele não tem ação efetiva nesse momento para a gente, mas ele serve para justificar o atual estado. Ele é muito mais para questões licitatórias, muito mais para as questões assim, de organização do executivo, mas a gente incluiu ele na carta porque ele é o que afirma que a gente está passando por um momento difícil de calamidade. E a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Essa lei complementar é a lei que dá aos municípios e estados ajuda referente ao auxílio emergencial, ajuda emergencial aos municípios e estados para que eles consigam suprir, né, a queda de arrecadação. Nessa lei complementar, 40% do valor é destinada para a área da saúde, para acesso aos suprimentos da questão da Covid, né? Tanto profissional quanto suprimentos hospitalares. E 60% desse valor, ele é para assistência social. Então, assim, essa é a nossa maior cartada, no caso, para solicitar uma movimentação do Poder Executivo Municipal para que ele possa dar assistência a essas famílias. Algumas famílias nem vão ter direito, porque tem uma renda superior, uma renda conjugada superior, mas tem gente, por exemplo, que está numa situação de terem 2 profissionais que foram demitidos dentro do mesmo lar e que não tem renda nenhuma. Então... Um minuto, Daiana, por favor. Tá bom. A gente está se baseando nessa lei para solicitar pelo município o auxílio emergencial. A gente ainda vai ouvir as justificativas, qual foi o direcionamento do valor. Um advogado local informou que o valor que foi disponibilizado para São Pedro da Aldeia foi de 9 milhões e uns quebrados aqui, né? 9.721.099. E em cima desse valor, 60% tem que ser para assistência social. E aí o processo é mais ou menos esse, entendeu? A gente vem tomando essas ações, esperamos muito, na verdade, já são 3 meses, esperamos essa movimentação e mobilização do poder público que não ocorreu. E aí, em paralelo, o CEP segue o caminho judicial junto ao Ministério Público, a gente vem tentando acesso direto à Secretaria de Educação e ao Executivo, né? À administração pública, enfim, e estamos nesse processo tentando ajudar essas famílias que não sabem de onde vão tirar sua renda. A probabilidade disso se seguir até o final do ano é muito grande e as demandas são muito sérias, porque a gente está falando de subsistência de famílias. Tá bom? Seria isso, gente. Obrigada pela atenção. Daiana, obrigada pelo teu informe preocupante. A gente sempre acaba com aquela impressão de que se não judicializar, nada vai acontecer, né? Porque vocês continuam sendo a ponta fraca, né? Vocês são contratados, né? Quer dizer, aqueles que tradicionalmente não têm vez, não têm voz. Quer dizer, como pressionar, encostar na parede um prefeito que sabe-se lá, nem sei qual é a situação dessa prefeitura, tá? Mas se ele é pró, se ele é contra, governo federal, o próprio governo federal não está dando conta
das demandas do cadastro social, está tudo errado, está dando benefício para quem não precisava, você sabe disso. Então, veja, realmente, se não houver uma união, né, da classe trabalhadora e das entidades sindicais que representam vocês, aí vai ser muito difícil que essa coisa, né, se torne efetiva. Né? Quer dizer, correr atrás desse prejuízo já é um prejuízo enorme. Né? A Gabriela, no início, falou assim, gente, deixa eu só ouvir um pouquinho as experiências do Rio, depois eu falo da experiência que eu estou tendo aqui, na Unicamp, na rede municipal. Eu não sei se isso foi bom ou ruim para ela, entendeu? Eu vou até perguntar como é que ela se sente agora para fechar essa primeira rodada do Retângulo de Conversas. Logo ela que vem, por incrível que pareça, ela vem dar uma boa notícia para a gente, pelo menos em nível institucional. Quer dizer, ela conseguiu lá, com esse sorrisão dela, né? O que não vale o sorriso, né, gente? Ela conseguiu, com esse sorrisão, barrar a oferta da disciplina de educação infantil como estágio, né, dentro da Faculdade de Educação. Oh, meu Deus, como eu quero traficar essa mulher aqui para a Faculdade de Educação da UFRJ. Para ela barrar tudo que essa gente doida está querendo fazer aqui em termos de ensino remoto. Enfim, Gabriela vai contar um pouco dessa experiência para a gente em nível institucional e vai contar também como é que ela está, de alguma forma, né, assessorando, observando, né, funcionando mesmo como uma observadora qualificada desse processo, quer dizer, da tentativa de adaptação desse novo normal nas escolas de ensino, né, de ensino fundamental, desculpa, de educação infantil do município mesmo de Campinas, porque ela tem lá uma ligação forte com a rede, né? Até porque forma professores para a rede também, né? E aí, Gabriela, o que você tem para contar para a gente nesse sentido? Se sinta muito à vontade. São 18h50. Elvia me ajuda. 10 minutinhos. Beijo. Muito bem. Eu já pus aqui também o meu cronômetro para me ajudar. Queria agradecer, Anabelle, muito gostoso estar aqui com vocês. Agradecer também a Dani pelo convite. Foi bacana ficar para o final. Eu gostei, sim, viu? Eu sempre acho estranho falar algo sem saber direito com quem eu estou conversando, quem são as pessoas, qual que é a realidade, né, de vocês. Então, eu acho que entender um pouco do que está acontecendo no Rio também me ajuda a pensar o que faz sentido a gente conversar. Eu queria começar dizendo que, assim, né, os encaminhamentos que a gente teve na Unicamp, né, não foram de minha autoria, na verdade, foi um encaminhamento que conta com o apoio e com a argumentação e a contribuição da equipe de educação infantil da Faculdade de Educação. Né? Então, sou eu, a professora Maria Aparecida Guedes Monção, a professora Luciane Muniz, e nós três acabamos ocupando vários espaços importantes da Faculdade de Educação, do ponto de vista de pensar a graduação, que são a comissão de estágios, a comissão de graduação, a comissão de estágios e a comissão de graduação. Então, para que a suspensão da oferta da disciplina de estágio pudesse, de fato, acontecer, isso precisou passar pela comissão de estágio, onde a gente apresentou alguns argumentos, foi aprovado na comissão de estágios, depois isso foi levado para a comissão de graduação, a gente, de novo, apresentou os argumentos, isso foi aprovado na comissão de graduação, e depois foi levado para a congregação. Na congregação, nenhuma de nós três temos assento, mas a gente ficava ligando, mandando mensagem para as pessoas que estavam na congregação, enfim, que também já tinham participado da comissão de graduação e da comissão de estágio. Acho que foi um movimento bem interessante das colegas entenderem um pouco do debate da educação infantil, um pessoal que não é da área, mas que, por conta da discussão já ter tramitado nas outras câmaras, a gente teve aí colaboração importante de vários colegas, né? A professora Ana Lúcia Goulart de Faria, também uma professora aposentada, mas que também se engajou nos debates, né, no âmbito do departamento, enfim, dos espaços que ocupa. Então, acho que foi um movimento bem importante, coletivo, que a gente desenvolveu. Mas eu queria começar a minha fala conversando com a Dayana, né, quando ela conta toda essa história do contrato, do fim do contrato, né, das demissões, e eu acho que para a gente falar sobre o que tem acontecido, as propostas para a educação infantil dos diferentes municípios,
né? E pensar se tem conteúdo, não tem conteúdo, se é de eletivo, se não é de eletivo, se vai fazer greve, se vai repor o calendário, se precisa voltar ou não. Eu acho que uma coisa importante é a gente perceber que a maioria dos municípios, aliás, eu acho que talvez eu possa dizer todos, mas, enfim, para não correr o risco de errar, vou dizer a maioria. Está muito preocupado quando pensa qual vai ser a minha proposta para a educação infantil, está muito preocupado com um problema que os prefeitos vão ter que resolver, né? E por isso, inclusive, que eu tenho desejado ouvir também qual que é a posição, né, da área jurídica, andei conversando com alguns advogados e advogadas, promotores, enfim, para tentar entender como é que o meio jurídico percebe esse problema que as prefeituras vão ter que enfrentar, que é o problema da prestação de contas, né? Como é que você garante que o Tribunal de Contas vai aprovar as contas do município se você não oferecer educação infantil e pagar professor de educação infantil durante um ano? Então, esse tem sido um grande problema para as prefeituras, e aí elas ficam tentando fazer, né? Algumas demitem logo de uma vez, que eu acho que é a pior opção que se pode ter nesse momento, e as outras, para não demitir, ficam tentando fazer uma ginástica ali, um malabarismo, né? De pensar, bom, então como é que eu digo que a professora está trabalhando, mas a criança não está vindo? E que é um pouco o mesmo movimento que a gente vê nas escolas privadas, né? Como a Duda colocou. Que é um absurdo você dizer para a criança que ela tem que acordar às 6 da manhã, botar o uniforme, tomar café da manhã, e às 7 da manhã ela tem que estar ali com a janela aberta, mostrando para a professora que ela está presente, de uniforme, sentada, porque o mundo segue normalmente, né? Só não é normalmente porque é pelo computador, mas como se estivesse lá na escola. Então, acho que assim, esse movimento de tentar manter né, de dizer que está tendo aula, é muito mais um movimento burocrático das escolas privadas poderem continuar cobrando a mensalidade, porque nenhuma família vai querer continuar pagando mensalidade se não estiver recebendo nenhum tipo de serviço. Da esfera pública, a gente vai ter a mesma preocupação, que apesar de ser um serviço gratuito para a comunidade, o poder público paga, né, um valor, um percentual da arrecadação para manter a educação infantil, e sem receber as crianças. Então, eu acho que tem aí uma preocupação de como é que eu faço a prestação de contas. Por outro lado, a gente tem os setores, né, da área de saúde. Então, a gente tem, né, eu até separei aqui para a gente pensar juntos, né, para eu poder falar para vocês com propriedade e não falar besteira. Agora eu vou abrir o negócio errado aí. Né, então, a gente tem aqui o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, com orientações sobre o uso de telas e internet. E a orientação que a Sociedade Brasileira de Pediatria dá é que para crianças com menos de 2 anos de idade, não é para ter exposição a telas. O que é interessante também para a gente pensar, porque a educação infantil, em alguns contextos, deixava a televisão ligada o dia inteiro na sala, né? E a gente sempre lutando contra, brigando e tal. Agora, a gente precisa entender qual é o prejuízo da oferta de telas para as crianças pequenas, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da educação. Né? Então, eles dizem que para menores de 2 anos é sem exposição nem passiva, nenhuma exposição a telas, e para crianças de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia com supervisão. Bom, e aí eles fazem uma distinção interessante, que eles falam que tem sido cada vez mais frequente a oferta das telas para as crianças pequenas, com o objetivo de deixar as crianças quietinhas, mas que tem uma diferença importante entre a distração passiva, né? Então você distrai a criança, oferecendo para ela um conteúdo que ela recebe e fica ali quietinha, recebendo, e o brincar ativo. Né? Então, brincar ativamente é o objetivo da educação infantil. E aí a Duda já tinha mencionado, né, que as interações e as brincadeiras são a base do currículo da educação infantil. E isso não é por acaso, foi uma luta, isso tem a ver com concepção de currículo, com o avanço dos estudos e da produção acadêmica na área. Então, acho que a gente precisa entender que a educação infantil, tal como ela é concebida hoje, tal como está estabelecido nas diretrizes curriculares e como está estabelecido até em outros documentos que a gente nem
é tão a favor, nem concorda muito da versão final, que tem um monte de críticas, mas todos os documentos que orientam aí o currículo de educação infantil hoje vão assumir que o eixo do currículo são as interações e brincadeiras. Isso significa que a gente superou uma concepção anterior de entender a educação infantil como transmissão de conteúdo, de entender a educação infantil como preparação para o ensino fundamental. Então, se eu entendo que a educação infantil ela é um estágio em si, e ela não é transmissão de conteúdo, não dá para pensar em atividade remota, não dá para pensar em distração passiva, não dá para pensar numa educação à distância. Porque o que eu consigo oferecer à distância? Né? A gente precisa oferecer à distância. Eu acho que assim, se eu fosse professora de uma escola privada, dependesse do salário para continuar vivendo e tivesse que fazer educação à distância, eu acho que eu ia pensar em algum tipo de brincadeira usando a tecnologia, né? Como é que eu brinco com as crianças mediadas pela tecnologia? Ainda sabendo que isso contraria as orientações da Associação de Pediatria. Mas a gente já superou essa ideia de seguir o que diz a área médica há algum tempo, e o próprio campo da educação tem produzido conhecimento, produzido saberes, e a gente tem pensado as crianças a partir da educação, a partir dos princípios da educação e não só da saúde. Dito isso, para além do manual lá da pediatria, a gente tem a carta da ANPED, a gente tem o MIEIB, né, as nossas entidades representativas da educação infantil, que se posicionaram publicamente contra a educação infantil à distância, contra a educação infantil remota. Então, vejam bem, se não é possível, por uma questão de concepção de educação, oferecer educação à distância, se não é possível fazer atividade remota, que seja interação e brincadeira e não transmissão de conteúdo, se as entidades da educação infantil estão se posicionando contra, se as entidades de saúde estão se posicionando contra, me parece que não tem muito espaço para a gente falar, não, olha, eu sou a favor. Porque ninguém está defendendo que essa é uma boa proposta para a educação infantil. Mesmo quem está fazendo, quem está implementando a educação infantil à distância, não está defendendo que isso é o melhor formato. Está fazendo porque precisa prestar contas ou garantir o salário dos seus funcionários no final do mês. E aí, eu acho que o meu tempo já está chegando perto do final, né? Então, eu queria dizer que acho que a gente está vivendo um momento que não tem saída boa. Não tem nenhum encaminhamento que se fale, essa é a melhor alternativa. Eu acho que quando a Duda pergunta, né, coloca para a gente, olha, como é que fica essa questão de decidir quem que volta, quem não volta? Então, volta quem precisa trabalhar, mas quem é que não precisa? A gente lutou muito para entender a educação infantil no campo da educação e não no campo das políticas de assistência. Mas o cuidar e educar, eles estão juntos. E a gente precisa cuidar das nossas crianças. Né? Então, sim, a educação infantil é um direito de todas as crianças. Mas, nesse momento, como é que a gente faz? Porque eu fico pensando na história do Miguel, que me tocou muito, aquele menino negro que morreu em Recife. As duas crianças estão sem escola. Mas a filha da patroa está muito bem confortável numa casa em que, além da mãe, tem uma empregada e tem mais um monte de gente para ajudar a cuidar dela. O Miguel não tem. A patroa da mãe do Miguel tem a opção de trabalhar em casa e continuar tendo seus rendimentos e comida em casa. A mãe do Miguel, não. Se a patroa chamar para trabalhar, ela vai, porque ela não Gabriela. pode dizer, olha, não. Oi? Concluindo. Tá. Então, eu acho que assim, a gente precisa pensar que são vidas diferentes, as vidas negras importam e elas não são como todas as outras. A gente vai precisar pensar nas desigualdades que têm acontecido. Então, se a gente entende que não existe educação infantil nesse contexto, que tudo que se faz remotamente não configura educação infantil, não é pautado nas interações e brincadeiras, contraria as orientações de saúde, contraria as orientações do MIEB, contraria as orientações da ANPED, contraria tudo que a gente defende e discute para a educação infantil, a Prefeitura de Campinas entende que não está acontecendo educação infantil nesse momento. E se a prefeitura disse a educação infantil não está sendo oferecida e vai ser reposta depois, que daí é uma outra discussão se precisa repor ou não, e vocês viram já meu texto, na faculdade a gente disse, bom, se a prefeitura não está oferecendo educação infantil, não tem como nossos alunos fazerem estágio. Porque para fazer estágio precisa de uma professora na educação infantil interagindo com as crianças e supervisionando os alunos.
Então, foi um pouco essa argumentação que nós fizemos. Os alunos têm representação em todas as câmaras onde isso foi deliberado. Eu sei que não é uma posição comum de todos os estudantes, tem gente que queria se formar agora, e isso vai atrasar a formatura de alguns alunos, mas acho que, de um modo geral, a gente pode dizer que houve uma compreensão de que não existe condições de dizer que está havendo um estágio numa educação infantil, quando a própria rede diz que a educação infantil não está acontecendo. Então, é isso que a gente viveu aqui em Campinas. Agradeço a todas pela oportunidade de conversar. Gabriela, Tebete, ai, quanta coisa. Estou aqui com a cabeça fervilhando de ideias e fervilhando de vontade de dizer uns palavrões, não para você, tá? Por favor, não me entenda mal. Mas para colegas que não entendem o básico. Isso que você acabou de dizer, não dá para a gente oferecer uma disciplina de estágio na educação infantil se a própria rede municipal entende que aquilo que está sendo feito agora não é educação. Não pode, não bate com os princípios norteadores, nem da famigerada BNCC, não bate com os nossos colegas médicos que durante tanto tempo tiveram protagonismo, né, até nas decisório, né, dentro das questões de educação. Enfim, cara, não dá. Né? Bom, a primeira pessoa que se inscreveu aqui foi a Elvia. Elvia, quer fazer sua pergunta, suas considerações em 3 minutos? Beijinho, abre seu microfone e sua câmera. Olá, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Elvia. E eu gostei muito da fala de todas, né? Eu sou professora de anos finais, sou professora de arte dos anos finais, e me chamou muito a atenção foi a fala da Dayana, porque eu fui aluna da UERJ. E eu não sei se vocês conhecem, mas a história da UERJ ela é bem complicada com relação aos contratos. Né? A UERJ ela basicamente vive de contrato. Pouquíssimos concursos, a maior parcela dos professores lá é contratado, e no final, quando eu estava para me formar, a UERJ entrou no ápice da sua crise, que foi de não pagar os contratados, foi de não pagar os terceirizados, ela não estava dando conta, e para piorar, a justiça proibiu a UERJ de contratar. Então, a UERJ simplesmente ficou sem professor em várias áreas. Todos os departamentos se viram obrigados a abrir concurso, sendo que não tinha verba, eles não estavam preparados para isso, tiveram que reduzir drasticamente o número de turmas. Então, quando se fala em contrato, eu me lembro muito das minhas experiências na UERJ, principalmente do meu último ano na UERJ, que foi, assim, terrível, difícil, por causa disso, por o número cada vez menor de disciplinas, de turmas abertas, e a gente tendo que competir pelas migalhas de vagas que tinham naquelas disciplinas, né? E como é chocante, né? Vendo uma universidade que é uma universidade tão boa como a UERJ, que trouxe tantos benefícios, que é tão boa ainda, e mesmo com todos esses problemas, ela é boa apesar de todos esses problemas, né? Então, quando a gente fala em contrato, para mim já é um processo de sucateamento da educação como um todo, seja das instituições de ensino básico, como da universidade, né? E aí eu dou como exemplo a minha antiga universidade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que é mais uma reflexão que eu trago, porque mostra o quanto esse problema do contrato, ele não é de hoje, ele é muito antigo e vem piorando cada vez mais. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, e no Rio de Janeiro, acho que isso também estava acontecendo, que é de fazer o contrato já preparado por meses para garantir que aquele professor não tenha sequer férias. Então, o contrato ele é fechado, para o professor não ter direito a férias. Isso, para mim, é o máximo, é o ápice do sucateamento do professor, né? É o máximo do desprezo pela nossa profissão. Então, acho que eu deixo aqui um pouco esse relato, né?
Obrigada, Elvia. Gabriela, Duda ou Dani, não, Dani, desculpa, Daiana, querem comentar? Uma de vocês, pelo menos? Gostariam de comentar, Elvia? Não? Querem um pouco mais de gordura, de capilaridade? Depois a gente vai... A gente pode ir comentando, sim, a gente vai aqui se... Estava esperando ver se alguém ia pedir para falar. Não, mas eu acho que é isso, assim, esse sucateamento, né, da educação, essa política horrorosa de contratação só de substitutos, de temporários, e a gente tem um problema que a gente vai precisar enfrentar, né? Eu acho que a gente tem um histórico de dizer que quem é das humanas não gosta de exatas, a gente não gosta muito de conta e tal, mas a gente vai precisar já devia estar se metendo há mais tempo, né? A entender essas questões financeiras do município, de legislação, o que pode, o que não pode, como é que você justifica, de onde que pode tirar, de onde que você traz. Porque no frigir dos ovos, são essas limitações legais, com restrições à prestação de contas e à gestão orçamentária, que impedem que a gente tenha um processo mais interessante. E aí eu acho que vem uma outra questão que, assim, né, eu não tenho muitas respostas, eu tenho muitas perguntas também, né? Eu acho que a gente tem pensado juntas sobre como né, continuar sendo professor na educação infantil nesse período. Inclusive, eu vou estar amanhã de manhã falando sobre isso no meu canal do YouTube, com o pessoal de São Paulo. Mas o que acontece? Você pensa assim, cara, eu tô aqui numa pandemia, eu não sei ser professora, não sei o que pode, o que não pode, e a gente vai buscando ali, tentando, né? Agora, no meio dessa pandemia, surge um discurso que eu acho muito interessante da gente prestar atenção em como ele aparece, que é a questão do vínculo. É muito importante manter o vínculo, não pode romper o vínculo com as crianças. As crianças precisam da professora, porque também é esquisito, né? Você achar que ela só precisa de você e que ela não precisa ver o resto dos amigos, tá todo mundo com a câmera fechada. Né? Eu acho que as crianças estão com saudade dos amigos e não da gente, mas enfim. E aí você tem que manter o vínculo. Mas na hora que uma professora passa num concurso, muda de emprego, fica doente, vem um professor substituto, não tem professora para a sala, cada semana vem um professor diferente. Aí ninguém lembra do vínculo, né? A professora pede remoção, muda de escola, as crianças nunca mais vão ver a professora, e não tem problema, tá tudo bem. Sai de férias, ninguém vai sentir falta. Então, eu acho que a gente precisa medir. E eu não estou dizendo que nós estamos errados nesse momento. Eu só estou dizendo que essa discussão sobre os vínculos que tem aparecido agora, é importante a gente lembrar dessa discussão quando a gente voltar. Né? É importante a gente pensar, não só enquanto professora, pessoalmente, mas da gente pensar também em termos de elaboração de políticas públicas. Quando a gente pensa políticas para a educação infantil, e tem esse esquema todo, né, de substituição, de contrato temporário, e isso e aquilo mais, como é que fica a questão dos vínculos? Né? Porque daí a professora que tem sede volta e tem direito de pegar a turma da criança que já se acostumou com a professora temporária, que tem que sair porque a sala é de propriedade da outra. Então, tem um monte de questões aí importantes que acho que tem a ver com essa questão desses esquemas de contratação aí bastante bizarros para a gente refletir juntos. Boas reflexões, Gabriela. Legal a gente aprofundar isso e essa questão do vínculo, né? Eu ia fazer essa pergunta para Duda lá em cima, mas assim, fica como reflexão para a gente depois falar um pouco mais sobre isso. Quer dizer, como essa palavra vínculo, ou a expressão manter o vínculo, tem sido reapropriada, né? Justamente pelo capital mesmo, né? Pelo capital, ou seja, pelos grandes conglomerados de educação que oferecem soluções digitais para as escolas. E eu desafio quem está assistindo a gente, Anabelle, e cada uma das pessoas que estão aqui com a gente nesse retângulo de conversa, que adorei esse nome, eu desafio vocês a pensarem para a casa de vocês, pensarem nos filhos de vocês, né? Eu vejo pelo meu filho aqui em casa,
pensar pela experiência de vocês como alunos, quem é que está com saudade da professora ou do professor? E quem é que está com saudade do resto, dos amigos, da brincadeira, do intervalo, do parque, da sacanagem? Porque não é dos professores que as pessoas estão com saudade, gente, me desculpa, mas tá tenso achar que precisa manter vínculo com professora gravando videoaula para bebê. Eu quero morrer quando eu vejo aquelas videoaulas para bebê. Ai, fofinho, que saudade! Pelo amor de Deus, ninguém merece. Querida, você é ótima. É isso mesmo, é mais ou menos por aí. Eu tenho uma de menor aqui em casa de 10 anos, não é mais bebê. Mas se você pergunta para ela, e aí, minha filha, o que você está com saudade na escola? Ah, eu estou com saudade da hora da entrada e da hora da saída. Eu não sei exatamente o que isso significa para ela, ainda vou perguntar. Mas, enfim, é isso. Ana, fala aí um pouquinho, então. Desculpa. Acontece, a quarentena mexe com a nossa cabeça. Sobre essa questão do meu segundo comentário, a gente teve uma experiência muito positiva na escola onde eu trabalho, né, que logo assim que a gente entrou, a gente percebeu que para a gente ser valorizado enquanto profissional, os pais deveriam conhecer o nosso trabalho, que se faz na educação infantil. Então, a gente vem aí num processo de 3 anos para cá, salientando bastante essa questão entre os responsáveis do que se faz na educação infantil, quais são os objetivos, como se ensina, a questão da participação dos responsáveis. A gente, antes da pandemia, vem tendo resultados muito positivos. Por exemplo, as minhas reuniões de responsáveis, as primeiras reuniões, assim que a gente começou esse trabalho, eu tinha, por exemplo, 5, 6 responsáveis indo. A minha primeira reunião desse ano, de 20 alunos, eu tive 17 responsáveis. Então, é fruto desse trabalho. E foi a mesma turma que eu peguei 3 anos atrás lá na creche 4 e que é agora o meu pré-2. E a gente vê esse resultado acontecendo. Então, quando a pandemia chegou, esses pais já estavam com essa noção na cabeça. Então, foi mais fácil para os responsáveis entenderem a questão de por que não entupir as crianças de atividade, da questão do estresse da criança estar em casa sem ver ninguém, trocar fiado, e não pode sair, e não pode ir na rua, e tem que andar de máscara, e aquela máscara incomoda, e não se respira direito. Então, a gente viu esse resultado bem de perto agora na pandemia. Por quê? A gente tem contato com os responsáveis por conta de questões burocráticas da secretaria de onde a gente trabalha, mas os pais entenderam porque a gente se propôs a fazer um trabalho voltado para a orientação dos responsáveis. O que se fazer com essa criança em casa, o que propor essa criança em casa, não como uma continuidade em termos de trabalho que a gente faz na escola, mas para manter essa questão do vínculo, sem essa questão de sobrecarregar a criança e ver a criança somente como um depósito. Um minuto, Hanna. Então, a gente passa essas orientações para os pais. Umas vezes por semana, a gente consegue fazer ali uma videochamada com todo mundo, todas as crianças, para a gente se ver, conversar, perguntar, tá bem, tá mal. A gente entende a região onde eu trabalho é uma região muito carente, onde poucos têm acesso à internet. Eu vejo responsável que fica sem conversar a semana inteira para chegar no dia da reunião e ter internet para poder participar da reunião. Eu acho que isso é muito legal e mostra como eles estão interessados e dispostos a participar, mas não é porque a questão está dando certo que a gente tem que se fechar para o debate, porque se o meu está dando certo, tem muita gente no lugar onde trabalho que não está conseguindo e está sofrendo pressão e a gente tem que discutir, tem que debater. Beleza, Luana, você vai fazer esse quadro, né, da sua experiência na sua escola e desse contato com os responsáveis, né? Muito cruel essa coisa do cara ter que guardar pacote de dados para o final da semana para poder falar contigo, né? Manter o contato do filho contigo. Nossa, é uma loucura. Agora, também tem gente que acha que é só dar um chip e que tudo vai se colocar no lugar de novo. É mais ou menos o que a galera do ensino de graduação na UFRJ está querendo fazer. Dá um chip para os alunos que eles se viram. E eu não sei se é bem por aí, né? Não é só pacote de dados que resolve a questão da interação pedagógica. Bom, eu vou deixar a Dani, então, uma entrada solo, que aí, né, as debatedoras já juntam tudo. O que você disse, ela vai propor aqui e comentam. As orientações do Conselho Nacional de Educação não orientam nada, nada. Eles só abrem brechas para a galera que está orientada pelo capital
articular a educação do jeito que eles querem, e a gente vai seguindo o fluxo da rede particular no atendimento de demanda. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E aí a gente, quando pensa na suspensão do calendário, por exemplo, é para que a gente possa dar, porque também é trabalho do professor e da professora da educação infantil, assim como de todo professor e de toda professora, pensar a melhor forma de fazer educação na situação em que se encontra. A gente não tem tido tempo para pensar sobre isso, para trocar, para replanejar. A educação brasileira está esfacelada. Não existe o mínimo de sistema articulado de educação que a gente gostaria que existisse. Acabou. Está todo mundo, cada um faz o que quer, regido, sabe lá, pelas forças que estão por trás. Quer dizer, sabe-se lá? Não, a gente sabe quais são as forças que estão por trás. Então, é preciso suspender este tempo, este poder que esse tempo impõe a gente, essa pressão, para que a gente troque entre a gente, para que a gente replaneje a educação. Não é o ensino, é a educação como um todo. E como projeto de sociedade também. E como projeto que pensa essa criança pequena... Concluindo, Dani, por favor. Como um cidadão e uma cidadã, não é o que virá a ser. Ele já é. E esse projeto de sociedade tem que contar com isso. E aí não é só o professor e a professora responsável, e a mãe, o pai e os responsáveis dessa criança, responsáveis por essa criança. É uma sociedade inteira. Né? Diz a filosofia que é preciso uma comunidade inteira para educar uma criança. E aí a gente está falando de criança que está inscrita na educação infantil ou na rede particular de ensino ou nas outras etapas da educação, mas a gente está esquecendo das crianças que estão na rua, das crianças que não têm nem acolhimento de alguém responsável por elas, que elas estão entregues à própria sorte. Então, assim, é preciso lutar urgentemente para que esse tempo seja um direito nosso e que a gente use esse tempo. Se as pessoas que fazem educação junto com a sociedade se articularem, a probabilidade que a gente tenha uma coisa muito melhor é muito grande. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa pensar. Sobre o debate do vínculo, acho que a Ruana, ao dar o exemplo da turma dela, que foi dela há 3 anos e é dela de novo agora, exemplificou o que eu penso desse debate. Então, assim, eu estou muito contemplada, inclusive que vem para a prática, isso é muito bom. E dizer que é isso, assim, o quanto que, exatamente porque a gente parou em março e teve carnaval, e no Rio Carnaval, né, mobiliza, também o quanto de nós que não estávamos com a mesma turma do ano passado ou de anos anteriores, também vivemos essa contradição de que vínculo a gente não chegou a construir de fato com a turma desse ano, porque você não teve um mês de aula. E o vínculo não se impõe, se constrói. Então, fica toda essa angústia. E aí, esse debate que a Dani estava falando agora do poder público, por último, gente, como eu digo isso? A gente fez uma roda de conversa do núcleo com responsáveis, achou que era importante procurá-los para conversar, para pensar estratégias para passar por esse momento juntos e juntas, até para a gente não perder essa... Eu acho que essa palavra vínculo, ela tem... Né, todas as palavras têm franjas e têm poder, são muito importantes, e ela tem um poder muito grande de deixar eles esvaziarem ela, se apropriarem dela e esvaziarem. Então, acho que a nossa tarefa é mostrar que ela tem uma função social importante. E aí, desde que a gente começou a procurar os pais, há um mês e pouco atrás, para conversar, o que eu mais digo é, a gente não tem poder público hoje funcionando, e aí tem tudo a ver com a fala da Dani. E qual o problema de não ter o poder público funcionando? É que era para o poder público ser a entidade que estava mediando todos esses atores sociais nessa conversa para pensar junto estratégias, porque ninguém estava preparado para viver uma pandemia, e é real, e ok, entendeu? Tudo bem a gente não saber o que fazer, só que a gente tem que pensar estratégias juntos e não nos tornar inimigos entre si, e entrar num processo de disputa, porque o nosso objetivo, de nós profissionais de educação e dos pais e mães, com certeza é o que pode ser melhor para essa criança, para essas crianças todas. E aí eu quero entrar na outra coisa que apareceu aqui nas falas, que angustia muito,
que é a história de que, para alguns, o fica em casa é sinal de segurança, de saúde e de vida. Para outros, o fica em casa é sinal da ação na comunidade, o tiroteio e as crianças morrendo, que aconteceu em São Gonçalo, que aconteceu na Cidade de Deus, né? O caso do Miguel em Pernambuco, sem dúvida, é absolutamente chocante, mas a gente teve algumas mortes no Rio de Janeiro nesse período de crianças que ficaram em casa. Então, o quanto que o ficar em casa, ele também está sendo antidemocrático nesse sentido. E aí, quando a gente pensa no educar e cuidar, a gente pensa até nisso, né? De como que eu peço para as crianças ficarem em casa pela saúde delas, mas ao mesmo tempo elas estão morrendo em casa por causa da violência. Mas se elas forem para os locais de estudo, se elas forem se deslocar, a gente tem um problema de mobilidade urbana. E as cidades discutir mobilidade urbana também discutir o direito das crianças, né? De poder conhecer para além da sua comunidade. Porque muitas não podem, porque a mobilidade urbana não é uma realidade de fato aqui. E também não é na hora que elas vão se expor e poder pegar Concluindo, Duda, por favor. Esse vírus. Então, assim, é só para a gente pensar que a gente tem mais contradições e mais insegurança do que a gente possa imaginar. Que tem um debate, gente, que apareceu aqui, vou tentar ser muito rápida, que é a história das... Educação não é mercadoria, não é depósito, perdão. Escola não é depósito. Educação infantil, sobretudo, não é depósito. E por isso a gente tem que fazer o debate do retorno agora, é um problema também, porque a gente não tem condições de trabalhar os nossos conteúdos, de fato, ou as nossas brincadeiras, as nossas interações, enfim. É fake voltar à educação infantil agora. Porque não, e voltar é na lógica do assistencialismo de pensar que é só depósito. Qual o problema? O problema é que parece que a gente está acusando as mães de quererem depositar os filhos. E eu tenho aprendido isso com elas nas reuniões que a gente fez com elas. Elas dizem que esse termo soa agressivo com elas. E aí eu tenho dito, mas não foi para vocês que ele foi cunhado. É num debate com o poder público, com a falta de investimento, com a terceirização na escola, que troca o profissional toda hora, que acha que tudo bem, cada dia tem uma pessoa ali, ou não ter, e a criança tem que ser colocada na outra turma. Porque não pode mandar que as volta para casa, então coloca na outra turma. Enfim, então é para eles que a gente fala do depósito, não é para vocês. Mas os responsáveis se sentem agredidos com a palavra depósito muitas vezes. Então a gente precisa também fazer esse debate com eles e com elas, ter essa escuta, se a gente está nesse processo de construção dessa unidade pelas infâncias. Muito legal ouvir esse comentário, viu, Duda? Obrigada. É bem legal pensar como os nossos termos chegam de jeitos diferentes para as pessoas, né, gente? Muito legal. É verdade. Eu estava aqui agora tentando fazer meia-culpa, né? Porque eu também, aqui durante o debate hoje, eu falei sobre isso na escola como depósito, etc e tal. E a gente não sabe como é que isso bate para o responsável, né? Quer dizer, mas como assim? Eu preciso dessa escola? Eu preciso dessa escola para além até desse depósito. Não é só um depósito, não. Preciso também, porque vocês deem comida, vocês ensinem ele a sentar no refeitório, a esperar a comida, enfim, coisas desse tipo, né? A gente precisa realmente prestar muita atenção na palavra. A palavra é algo que corta, né? É algo que corta. Corta e atravessa a nossa prática. O comentário foi o seguinte, foi da Valdirene Pereira. Ela diz o seguinte, que possibilidades existiriam para a gente fortalecer de fato, os vínculos entre escola e família, diante dessas sistemáticas cobranças dos pais por atividades remotas, ou seja, né, tentando traduzir, como dizer para os pais que o vínculo é mais importante do que as atividades remotas? Essa foi a preocupação da Valdirene, e ela continuou só dando fazendo um depoimento. Ela disse que lá em Porto Seguro, né, de onde ela também aconteceu a mesma coisa com os servidores contratados da prefeitura, eles foram mandados embora, mas aí acionaram o Sindicato dos Trabalhadores e conseguiram, né, com o executivo, um auxílio de R$700 durante a pandemia, que é uma vergonha, mas pelo menos é alguma coisa, e eles continuam na luta para a manutenção desses R$700, não sabem nem o que vai acontecer depois, tá bom? Então, Gabriela, quer fazer um pequeno comentário sobre essa... Né, a efetiva proximidade e alunos. Desculpa. Amei a pergunta da Valdirene. Obrigada, Valdirene, por colocar uma questão tão importante para a gente, né?
A Dani sabe, a gente conversa muito e, de fato, eu acho que a gente precisava, nesse período, até para justificar o pagamento dos salários dos professores, porque é isso, a gente vai ter que fazer alguma coisa melhor que não grave vídeo para bebê, que faça alguma coisa mais útil, né? Que a gente aproveite para estudar muito. Eu espero de coração que essa pandemia sirva para a gente, de fato, repensar a educação infantil de um modo geral. E isso significa, dentre muitas coisas que a gente vai ter que repensar, porque a gente sempre reclamou muito, né, de que a profissão é desvalorizada, e é sempre uma dos cartazes nas manifestações é pela valorização profissional. Sim, lutamos pela valorização profissional. Mas como é que nós fazemos para que a nossa profissão seja valorizada? Como é que eu permito que o outro atribua valor para a minha profissão? Se o outro não sabe o que eu faço e não entende o meu trabalho. Então, eu falo que a luta pela valorização profissional também tem a parte da militância, também tem que fazer pressão, negociar com os políticos, mas tem a parte do dia a dia, do cotidiano, que é mostrar para as famílias o nosso trabalho. Quando eu mostro para o outro o meu trabalho, quando eu me porto como uma profissional e não como uma mulher caridosa que ama as crianças porque elas são fofas, mas que entende o que é educação, o que é a criança, o que é socialização, né? Então, é a partir de uma postura profissional e de um diálogo, de um registro das nossas atividades que possa ser partilhado com as famílias. E aí, por que eu queria trazer isso, né? Primeiro, porque agora a gente fala de registro da prática pedagógica remota como uma forma de controle para poder atribuir dia letivo e justificar para o Tribunal de Contas. Então, as famílias têm que mandar o registro para comprovar que a atividade foi feita. Isso é o maior absurdo. As famílias estão sobrecarregadas, estão cansadas, estão tendo que dar conta do trabalho virtual, do trabalho de casa, da comida, das crianças em casa, ainda tem que ficar fazendo registro de atividade. É o fim da picada. Acho que a gente tem sim a obrigação de oferecer subsídio para as professoras, para as mães, para os pais, para quem está com as crianças, oferecer um pouco do nosso repertório pedagógico, de atividades, de brincadeiras, mas nenhuma família deveria ter obrigação de desenvolver essas atividades se não quiser, se não tiver condições, se não tiver conseguindo, se não quiser, se a criança não tiver afim. Não é para atividade remota ser mais um tormento, já chega o vírus sendo um tormento na nossa vida, já chega esse Covid, a gente não precisa de mais nada para deixar a gente nervoso e estressado nesse período, não. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando eu falo de repensar, já vou concluir, de repensar as práticas pedagógicas, porque em muitas instituições as famílias nunca foram bem-vindas. Era do portão para fora. Muitas professoras nunca olharam na cara de uma mãe, de um pai, porque a gestão também muitas vezes não deixava as crianças entrarem, mesmo quando a professora queria, com os pais. Então, se a gente não cria políticas de fato, estar com as famílias, se durante a pandemia a gente vai só ficar mandando atividade, as famílias vão ignorar. Agora, experimenta telefonar, perguntar se está bem, como está a vida. Aqui em Campinas, a gente tem experiências, relatos riquíssimos de como a interação com as famílias melhorou nesse período, porque os professores estão telefonando para cada família e tendo interações pessoais com cada criança, com cada mãe, com cada pai. Então, acho que a gente precisa repensar o vínculo das escolas com as famílias, é super importante. Obrigada, Valdirene, pela pergunta. Joca, Gabi. Agora eu vou passar para a Isabelle. Nós temos duas pessoas inscritas, a Isabelle e a Juliana. Mas antes da Isabelle falar, a Elvia queria introduzir, fazer uma apresentação da Isabelle, que está aqui hoje na nossa conversa. Elvia, pode fazer uma introdução rapidinha? Sim. Pessoal, a Isabelle, ela é aluna da UFSM e faz parte do DCE. Eu tinha entrado em contato com eles, né, porque a UFSM é uma das universidades que está pressionando para fazer o ensino à distância, né, o ensino remoto. Então, eu achei legal apresentar ela, porque ela é um membro do DCE, então ela está representando o movimento aqui. É isso. Tá. Bem-vinda, Isabelle. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabelle, como já fui apresentada. Eu curso Serviço Social na UFSM
E, primeiramente, queria agradecer a oportunidade e o espaço que a gente está tendo aqui, porque, enfim, todas as falas de todas as mulheres foram muito valorosas. Eu, enquanto estudante de serviço social e, enfim, eu pesquiso na área de criança e adolescente, então, para mim, foi muito boa. Muito bom me introduzir em como estão os debates agora durante a quarentena, porque até mesmo por conta, né, desse período aí, eu estou distante, então, das escolas das quais eu fazia estágio e não estou tendo nenhum vínculo, não estou mantendo nenhum contato, então, para mim, esse debate é bem novo. Mas eu acho que dá para a gente fazer alguns paralelos, né, em relação à educação infantil e a educação superior em relação ao ensino remoto, né? Gostei muito de todas as falas, mas em especial da Duda, né, que falou sobre que o vínculo não se impõe, ele se constrói, né? E a gente vê a nossa instituição desde o início da quarentena impondo, sim, não somente o vínculo, né, obviamente, porque, enfim, tem muitos calouros e calouras que não tiveram contato algum com os professores, mas impondo esse ensino remoto, sabe? Não foi algo construído junto com toda a comunidade acadêmica e que, de fato, algo para se manter o vínculo, para que a gente consiga ter o mínimo de sanidade mental, né, durante esse período atípico, assim, nas nossas vidas. O ensino remoto é um regime, né, que lá eles chamam de regime de exercícios domiciliares especiais, do qual o professora tem total autonomia para fazer o que bem entender, ou seja, se quer dar avaliação para os estudantes, então dá, se quer transmitir aula no mesmo horário ou em horários diferentes dos quais seriam as aulas normalmente, pode dar. Então, assim, a gente fica um tanto quanto preocupadas e preocupados, porque a gente sabe que essa pandemia acentua todas as desigualdades que já existem no nosso país, né? Então, a gente sabe que a nossa universidade tem 26 mil estudantes, ou seja, são 26 mil realidades diferentes. A gente sabe que tem muito estudante que não tem condições de pagar a internet para dar continuidade aos estudos, não tem os aparelhos tecnológicos necessários para fazer essas atividades. Então, está sendo um debate muito exaustivo, né? Confesso, porque, enfim, já estamos em julho praticamente, e esse regime ainda está em curso, ainda sem nenhum diálogo com a categoria estudantil, com a categoria docente, com os tais. Então, foi algo imposto, assim, pela reitoria, pela instituição, e eu trago assim uma provocação para a Duda, enfim, para todas aí que fazem parte de movimentos sindicais, a importância dos movimentos sociais agora durante a quarentena, enfim, sempre, né, foram importantes, mas da gente se organizar e organizar as nossas bases agora durante esse período do qual a gente precisa enfrentar não somente esse governo que é fascista, que é inimigo, sim, da educação, né? A gente sabe que a educação não é nem de perto a prioridade do nosso governo. E quais são as maneiras que a gente tem para enfrentar, assim, o desafio de organizar o movimento sindical nesse momento, de organizar o movimento estudantil, e lutar, né, para que nenhum estudante saia prejudicado, tanto no ensino superior, tanto Um minuto, Isabelle. na educação infantil, enfim. Trago mais essa provocação e eu acho que é isso. Novamente, venho parabenizar, né, quem tem organizado esse espaço. Infelizmente, a gente só soube agora, essa semana, sobre. Pretendo continuar participando e a gente desenvolvendo mais ainda sobre. Muito obrigada a todas aí. Oi, Isabelle, quase xará. Eu adoro esse sotaque de vocês, meu Deus, que coisa bonita. Ó, vai pensando aí numa proposta para você trazer seus amigos para a gente falar sobre educação remota na universidade.
A gente também está sofrendo essa pressão aqui, cara. Vamos lá, vamos trazer essa galera toda para falar. Olha só, apenas mais uma... Oi, desculpa, Daniela. Não, só para fazer um gancho do que ela está falando, que é o seguinte, a gente hoje está falando de educação infantil, mas o planejamento da gente é falar ensino fundamental 1, 2, universidade. Então, é isso que a Beli falou para você, quem sabe você não organiza aí uma conversa, você puxa, a gente pode ver alguém daqui também de puxar, alguém puxando com você a conversa sobre a condição dos estudantes e das estudantes nessa situação de pandemia e ensino remoto. Acho que é uma boa pegada, hein? Beleza, Dani, obrigada. Olha, eu tenho aqui apenas mais um comentário que foi feito no chat, eu já vou passar ele para vocês de uma vez. Foi o comentário da Marcela Castro. Na verdade, ele era mais direcionado para a Gabriela, mas, enfim, depois, né, vocês podem desdobrar. Gabriela, você disse que conversou sobre a questão das prestações de conta do município. Você podia relatar para a gente algo sobre isso? Pois uma das questões que pode implicar na suspensão do calendário letivo seria exatamente esta. Então, quer dizer, Gabriela, se pudesse dar mais uma palhinha depois aí sobre essa questão da prestação de contas, seria interessante. Isso também surgiu aqui numa outra conversa nossa aqui no chat. Já vou passar direto para a Juliana, e aí a gente junta essas duas questões, quer dizer, com a questão da Juliana para poder fechar a roda. Tudo bem? Pode ser, galera? Ju, manda brasa, beijoca. Oi, gente, boa noite. Fico muito, muito grata e muito feliz, né, de ouvir essas falas. É sempre um momento, assim, de me alimentar, nessa segunda-feira aqui. Eu fico pensando, né, de tudo que foi trazido a respeito das conversas entre pais, mães, responsáveis e professoras, né, e professores de educação infantil. Como que a gente está carente desses espaços, né? Eu deixo aqui uma reflexão. É só no momento da reunião que esse contato, esse diálogo é possível? De que maneira que a gente pode buscar outras possibilidades para que esse diálogo aconteça, para que esse olho no olho e para que essa construção de vínculo entre os responsáveis, as famílias e a professora que está ali no dia a dia possa acontecer, para que a professora possa dar nitidez, né, sobre a sua prática, sobre o seu trabalho, né? Isso é uma questão. Uma outra coisa que me ocorreu é como a gente também está carente, né, de uma explicação e de uma compreensão coletiva de que a educação é uma responsabilidade a ser compartilhada. A escola não deve educar sozinha. A educação é algo muito mais amplo do que a escolarização, né? A gente está falando de Estado, a gente está falando de sociedade, a gente está falando também de escola. Então, assim, esse cuidar e educar, né? Acho que foi Duda, alguém que falou, eu acho muito pertinente, né? Que a gente também se deixa afetar por essas crianças que não vão conseguir acessar esses conteúdos, que não vão conseguir o contato com os amigos e com as professoras, que não vão conseguir nem ficar seguras nas suas casas, né? Ou no trabalho das suas mães, né? Mas, assim, é a escola que tem que olhar por essa criança sozinha, né? Mais uma vez, a gente está comprando essa né? Assim, não é a escola que tem que olhar sozinha por essa criança, né? A escola já chega numa sociedade em que essa criança ela já foi abandonada por diversos outros setores que também deviam cuidar de educá-la e também deviam cuidar, né? Exercer esse cuidar. Então, assim, de novo, eu às vezes percebo a escola também fazendo mais do que pode, né? E isso acaba dando as mãos para uma concepção de que assim, não, criança pobre só vai para a escola para comer e para não ficar na rua. E não é isso, né? Assim, a gente precisa, as pessoas precisam saber que criança pobre não vai para a escola só para comer e a escola não tem que abrir para criança pobre porque vai dar de comer. Não é isso. Né? Não é isso que as professoras estão lá fazendo, né? Então, assim, de que forma que a gente consegue dar mais nitidez para essa concepção de educação que a gente acredita? Porque a gente está vivendo, sendo esmagado por uma concepção de educação privatista que não entende a criança da maneira como a gente está entendendo, discutindo aqui há 2 horas. Né? Quem está entendendo a criança dessa forma é a gente, né? E a galera que está aí na luta e suando para trazer essa criança, essa concepção de sujeito histórico, de direitos, né, de desejos, que precisa ser olhada na sua complexidade,
o capital, as escolas, os grandes conglomerados, as grandes organizações empresariais que estão entrando de sola na educação não estão vendo a criança desse jeito. Né? A gente aqui, algumas reuniões atrás, a Beli trouxe a questão de uma escola famosa, privada, cara, que está vendendo as suas aulas online por R$3.000. E eu agora fiquei sabendo que eu achei que fosse só a partir do ensino fundamental. Não, eles estão vendendo esse serviço para a educação infantil também. Ou seja, não, está tudo equivocado. E aí eu deixo uma última questão. Quem vai parar as escolas particulares? Porque até o Conselho Nacional de Educação, né, com todo respeito, que deveria estar ali fazendo uma costura e tudo mais, eu sei que já passaram muitas pessoas, né, bacanas, e tem gente boa lá, a gente precisa continuar acreditando nisso, mas tem gente que está assinando, né, coisas que vão facilitar a vida das escolas particulares que estão na linha de frente, porque também não são todas. Tem escolas de bairro, né, que não estão conseguindo dar conta das suas contas. As escolas particulares não são só essas grandonas, né, que é uma coisa que eu repito sempre. Tem escolas associativas, tem escolas privadas pequenas de bairro, que são empresas muito pequenas que estão sofrendo, estão fechando, né, e que são mercados... Um minuto, Juliana, por favor. Estou concluindo, que são mercados para a gente, mercado de trabalho para o profissional de educação. Então, assim, não é hora da gente rivalizar, né? Mas, assim, quem vai parar a escola particular? Quem vai tirar essa faca e esse queijo da mão dessas organizações privadas que estão interferindo diretamente naquilo que é o que vai acontecer? Elas vão voltar quando elas quiserem. Né? E aí, é ampliação de desigualdade de tudo aquilo que a gente já discutiu várias vezes. Então, é isso. Eu vou concluir para não me estender. Queria agradecer mais uma vez, dizer para a Gabriela que eu passei o texto dela para o grupo de escola das minhas filhas e falei, não é bem assim, não tem que repor nada, não. Calma aí, peraí. Tá? Obrigada, gente. Sempre linda e sensata. Obrigada pela tua participação. Galera, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Não, a última pergunta era da Marcela mesmo. E, na verdade, as minhas colocações, eu acho que eu já fui falando com vocês no meio, não vou repetir, não. A Dani tem alguma coisa a dizer? Diga. Eu tenho, porque essa fala da Ju, ela é muito boa para a gente pensar de novo, que quando a gente fala de política pública, né, a gente fica falando de escola e família, esquece de cobrar aos outros setores que têm que estar envolvido nisso, né? E quando a gente fala de escola particular, e a gente tem que ter todo o cuidado com os nossos companheiros e as nossas companheiras que trabalham na rede particular de ensino, porque são trabalhadores e trabalhadoras que trabalham na rede particular de ensino, porque não tem outra opção, né? É pensar o seguinte, essas escolas, por exemplo, de bairro, que precisa de um suporte e tal, a gente tem que lembrar, por exemplo, que o governo deu mais de R$1 trilhão para os bancos da iniciativa privada para eles abrirem linha de crédito para pequenas e médias empresas. Isso também envolve escolas particulares, pequenas e médias, a custo zero. É dinheiro público desviado para o banco privado com a desculpa de subsidiar pequenas e médias empresas. E o que a gente viu acontecer? O dinheiro está sequestrado nos bancos. E o Guedes falando em reunião ministerial que jogou a bomba no nosso bolso, nós, que eu digo servidores e servidoras públicas, né? Ele falou, botamos a granada no bolso deles. E disse o seguinte, esse dinheiro que é nosso, que eles entregaram para os bancos, ele não vai dar para pequeno e médio, não, porque pequeno e médio não gera lucro para o governo. Então, mais uma vez, a gente tem que cobrar, não pode bater em trabalhador e trabalhadora, tem que cobrar que esse dinheiro, que já é dinheiro público, a gente tem que lembrar que a iniciativa privada já leva verba pública, né? E aí a gente está falando de iniciativa privada, não é pequenininho, não, são os grandes. Eles já, comem verba pública através de fiéis, através de um monte de outras coisas, né? Então, a gente tem que cobrar que esse dinheiro que está desviado para garantir a subsistência dos pequenos e médios empresários, que ele vá para a educação, sim, para garantir, inclusive, o trabalho e salário dos nossos companheiros e nossas companheiras da iniciativa privada. Enfim.
Dani, valeu, Dani. Eu estou aqui fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas assim, só para dizer para a Dayana que a Valdirene. Ai, meu Deus. Eu botei aqui embaixo, olha, o comentário completo. A Valdirene Pereira. Ela falou que lá em Porto Seguro também aconteceu a mesma coisa que aconteceu em São Pedro da Aldeia. Os contratados foram todos dispensados, mas a prefeitura foram acionados. Desculpa, a prefeitura foi acionada e eles conseguiram um auxílio emergencial de R$ 700 durante a pandemia. E mesmo assim, eles estão tendo lá que gritar e continuar na luta para que esse auxílio permaneça. Porque tem sempre aquela historinha, é só esse mês que vem não tem mais. Então, quer dizer, ela está se irmanando a tua luta, Dayana. E a luta do pessoal. Quer comentar? Entendi. E aí, é porque eu acabei caindo, não consegui ouvir tudo. Mas aí eu queria saber se era pelo município ou pelo governo, porque assim, o governo aqui está jogando para o federal, né? O municipal. E a gente sabe que esse dinheiro de assistência social caberia para essa situação, só que eles estão se esquivando. Aí eu gostaria de saber se eles conseguiram, foi pelo município. Se foi pelo município. Pelo município, né? Ela respondeu aqui. Tá bom, tá ok. Olha, nós estamos aqui chegando a 1 minuto do nosso teto. Está naquela hora difícil de começar a abraçar vocês e pedir que cada uma das nossas formiguinhas, formigadoras, debatedoras comecem a fazer suas considerações finais. Pode ser? Vamos fazer pela ordem que a gente entrou aqui? Pode ser? Maria Eduarda, Daiane e Gabriela? Beijocas! Vamos lá, Duda! Pode ser, vou começar. Primeiro dizer para a Isabelle, o desafio de organizar a luta nesse momento, ele é muito grande, porque a gente não sabe fazer luta pela rede, a gente está aprendendo fazendo. E eu digo que nós, da educação, tínhamos uma data de luta chamada para 18 de março, né? Ia ter manifestação, e aí, de repente, começou o isolamento naquela semana, a gente já teve que fazer o primeiro ato nas redes. E estamos aí, tentando sempre, toda semana, articular uma hashtag nacionalmente com as entidades para tentar subir, porque nas redes é assim que funciona, é a disputa de narrativa, é quem conta primeiro, é quem faz o vídeo primeiro, é quem faz um card, e é compartilhar, todo mundo compartilhar, cruzar essa informação e tentar ir fazendo essas plenárias, esses espaços de diálogo. E eu acho, por exemplo, a iniciativa de procurar responsáveis para conversar junto é uma das formas da gente tentando falar para além de nós mesmos. Não é fácil, não está sendo fácil, porque nós não fomos criados dentro do mundo virtual, sobretudo na política, mas nós estamos aí nos desafiando e o pessoal está meio desesperado com live, né? Falando assim, vou abrir a geladeira, vai pular uma live em cima de mim. Mas estamos também, acho que conseguindo achar um meio termo disso. Alguém falou como que a gente mantém relação com as famílias para além das reuniões, algo assim. Eu vou rapidamente contar uma experiência pessoal. Na greve de 2013, eu tinha aquele constrangimento de deixar as famílias entrarem muito na minha vida, né? Então, eu recebia nas reuniões de escola, recebia na porta da escola, conversava sempre na escola, mas terminava ali. E aí, quem contou para os pais o tempo todo da greve foi a televisão, foi a diretora da escola, não fui eu. E aí, até aqui, a gente ocupou a Câmara, desocupou a Câmara, e por acaso eu estava dando entrevista para uma mídia livre, e o Fantástico me filmou e eu apareci no Fantástico. Aí os meus pais, das minhas turmas, viram que era sério, que eu estava mesmo fazendo greve, que eu tinha saído da Câmara, daquele jeito lá, aquele vucu-vucu com a polícia. E a gente voltou da greve, e aquilo me deu uma dimensão, que na greve de 2014 eu já fiz diferente. Falei, anota meus contatos, entra no meu Facebook, e de hoje em dia, de lá para cá, de lá para cá, tem sempre os responsáveis nas minhas redes, eu debato política com eles o tempo todo mesmo, e aqueles que querem também, né? Sem eu invadi-los e sem eles me invadir, é claro, mas assim, aqueles que querem, eu estou sempre à disposição, mas é uma coisa que a gente vai experimentando, não tem muito fórmula, não. Sobre a verba pública, eu acho que é muito importante a gente falar disso, né? E aí, antes, rapidamente, para não esquecer, a Juliana falou quem vai parar esses conglomerados da educação. E é fantástico, a gente tem que perguntar isso mesmo e lembrar que educação é concessão pública. Então, era tarefa, sim, do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual e do Conselho Municipal fiscalizar. Era tarefa, sim, dos conselhos parar esses conglomerados que transformam a educação em mercadoria a todo momento.
Por exemplo, o livro didático, cada vez mais, ele é uma realidade só nas redes, porque esse pessoal apostilou a educação. E aí eu lembro, quando eu estudei, que eu li os clássicos da literatura, agora você lê as apostilas, os parágrafozinhos, o quanto que isso vai mecanicizando a educação e empobrecendo. Então, assim, mas é uma concessão pública, então é o poder público que tem que fazer essa cobrança. E aí, junta com esse debate da verba pública, lembrar que a gente está num ano fundamental para a renovação do Fundeb. Ou vota agora o novo Fundeb, ou cerca de 90% dos municípios do Brasil não terão dinheiro para a manutenção da educação ano que vem. E aí eu acho que dá uma roda, um retângulo de conversa só sobre o Fundeb, porque tem muita coisa para pensar aí, para falar, para entender o que significa esse Fundo Nacional de Educação Básica e que eu acho que vale a pena a gente debater. Por último, lembrar as contradições do prefeito. Ele hoje falou que vai continuar conversando com as escolas privadas, né? Porque de um lado pressiona os donos das escolas, do outro lado pressiona o Simpro. Então, ele está ali pensando em para quem que ele vai ceder primeiro. Tem a história da audiência, que os vereadores estão todos cobrando. Né? O Celso Luparelli, que não é do campo da esquerda, mas é o presidente da Comissão de Educação, ficou bem irritado com essa história. Parece que ele fez uma audiência de palhaçada. E aí ele tem feito notas sobre isso bem pesadas. O prefeito vai continuar negociando, mas já agora fala que as escolas públicas vão abrir para dar comida em agosto. E aí a discussão do para que a escola pública serve, essas crianças vão para a escola só para comer. Me lembrei muito disso agora, quando eu acabei de ficar sabendo que as escolas devem abrir só para comida em agosto. E lembrar que eles tentaram fazer isso no início da pandemia e a gente ganhou na justiça, o CEP, o direito das escolas não abrirem só para comida, porque tantas crianças quanto os profissionais que estariam abrindo essas escolas estariam expostos. Então, assim, quando a gente fala que a greve é pela vida de todos e todas, não é pela vida de um segmento ou do outro. E aí, rapidamente, um segundo, os terceirizados aqui na capital não tem terceirizado na sala de aula como professor, mas tem nas funções, né, da cozinha, da agente de educação infantil, do agente educador, do pessoal da educação especial, enfim, nas outras funções que compõem a escola. E, em especial, os de limpeza e de cozinha, muitos contratos encerraram ou foram suspensos. A gente então, nem isso tem planejamento para o retorno agora, porque não está apontado. Mas eles querem voltar com a comida, porque, afinal de contas, tentam passar essa imagem o tempo todo nas disputas de para que serve a escola. E nos cabe dizer, a escola é espaço de construção de conhecimento, é espaço de construção de afeto, é espaço de vida, não pode virar espaço de morte, não vai virar frigorífero para os corpos das nossas crianças, nem dos nossos profissionais de educação. E é isso, gente, a resistência é a sobrenome da educação. Obrigada pelo convite, foi muito bom participar com vocês. Tá todo mundo assim, ó. Assim, tem 300 pessoas dizendo aqui, me sinto muito representada na sua fala. Isso aí, menina. Depois falam que eu que sou braba. Braba é ela, gente. Imagina os alunos lá de 2 aninhos da tia Duda. Meu Deus. Você é linda demais. Muito obrigada. Tá? Beijoca mesmo. Dayana, você é mais linda ainda. Pode falar. Ah, tá bom. Então, o que eu gostaria de colocar nesse momento, assim, super representado em tudo que foi dito pelas duas, né, amigas que falaram hoje, e eu gostaria de enaltecer essa questão da luta pelos direitos, da importância do CEP, porque eu percebo, principalmente aqui onde eu moro, que existem muitas barreiras em relação a isso, tanto do lado do governo, como dos profissionais que não valorizam e nesse momento percebem que sem o CEP não conseguem chegar a lugar nenhum, porque as questões jurídicas, os apontamentos, toda a questão legal, é o CEP que dá encaminhamento, é o CEP que busca essas informações e da gente ter essas fontes, porque o poder público, infelizmente, ele não tem a prática de nos informar, de nos dar os caminhos corretos e nos inserir dentro de um espaço, né, de mínima informação. Então, que a gente possa buscar se aproximar, se unir em grupo, buscar
cada um apontamento, unir essas informações e aí conseguir algo de consistente para que a gente não fique só, né, no discurso de isso é um absurdo, todo mundo acha que é um absurdo, que não devia ser feito, questiona, mas assim, e aí? O que a gente faz com isso? Como é que a gente luta pelos nossos direitos? Porque, por enquanto, ainda vivemos num Estado democrático de direito e podemos lutar por eles. Então, é esse apontamento que eu queria deixar, de sempre estar buscando unir, vamos junto, que junto vai dar certo, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Daiana, você fala nisso com uma tranquilidade, com uma certeza no olho, que a gente acredita mesmo. É isso, tem que fazer, tem que ir lá, tem que encher o saco, tem que fazer petição, tem que bater na porta do Ministério Público, né? Tem que gritar, tem que socializar isso para outros grupos de docentes. Sim, é isso, né? Tem que doer aqui, né? Tem que doer aqui, tem que bater aqui nessa caixa de ressonância chamada o coração, comboio de cordas, como diria Fernando Pessoa, porque senão a coisa não anda. Né? Eu acho que você é uma das pessoas que mais tem lutado, né, nessas frentes, né, tão múltiplas. Né? Você, falando dos teus colegas, né, contratados, você como mãe, né, mãe de alunos da escola pública básica, também tem gritado muito também como mãe. É isso. Vamos fazer dessa tua experiência uma forma de resistência também. Fica com a gente muito, muito, Daiana. Você é maravilhosa. Obrigada, tá? Tá sempre aqui com a gente. Valeu. E a Gabriela Tebet, que prometeu pra gente que vai fazer um quibe, um tabule, um hamsterine. Mas o que você vai fazer, Gabriela Tebet, pra gente? Um arroz. Adoro fazer um arroz bicharia. Gabi, deixa eu contar para vocês o que a Gabi faz. A Gabi organiza festa online. Forró. Faz forró. E detalhe, não, tem coisa muito melhor. A gente brinca, gente, remotamente. A gente joga... Isso, Dani, convida todo mundo para jogar imaginação com a gente virtual. Ai, é muito engraçado. Tá todo mundo convidado para a próxima, gente. É barato. Tá todo mundo convidado aí para os próximos Imagem-Ação. A Dani articula. Bom, Dani, brigadão pelo convite. Você é incrível, é ótima, né? É muito gostoso estar sempre com você. Queria dizer que foi um prazer conhecer a Duda, a Daiana, ouvir as reflexões de vocês, as perguntas, as histórias. Acho que a Duda traz para a gente agora, no finalzinho, algo que é fundamental, né, da gente lutar pelo Fundeb, porque sem Fundeb não vai ter nada. Se está difícil garantir a prestação de contas com o dinheiro que tem, sem o dinheiro, então fica impossível. Né? É bastante importante. E aí, quando a Juliana, né, pergunta, primeiro, tinha sido feita uma pergunta no chat sobre a questão da questão da prestação de contas, que eu já vou chegar lá. E aí, quando a Juliana fala assim, olha, tem uma diferença entre educação e escolarização, a gente precisa lembrar que a escola não tem que olhar sozinha pelas crianças, né? Então, que não tem o que repor. Eu fico pensando o quanto que está difícil com tanta live acontecendo, com tanto link, com tanto texto, com tanta coisa circulando. E eu acho que por uma questão de saúde nossa, de sanidade mental, de conseguir continuar vivendo para enfrentar esse vírus e todos os desafios que vêm, a gente precisa saber fazer escolhas e a gente precisa ter estratégia. Então, pensar aonde a minha energia pode dar algum resultado agora, porque tem algumas discussões que a gente sabe que dificilmente vai ter algum resultado. Né? Então, talvez seja muito difícil negociar com o Conselho Nacional de Educação a questão da reposição das aulas. Mas talvez dê para negociar com o Conselho Municipal de Educação como é que eu regulamento, né, a oferta nesse período. Talvez com o Conselho Municipal de Educação dê para discutir a importância de fiscalizar o que as escolas privadas, como é que elas vão voltar. Então, é pensar com quem que dá para conversar e fazer essa conversa com quem está ali. Cassiana está aqui, querida, parceirona também. Né? Então, pensar nos fóruns municipais, regionais, estaduais de educação infantil. Quer dizer, somar, juntar nessa luta quem é que está junto e com quem que a gente vai falar que pode, de fato, nos ouvir e nos ajudar. E aí, nesse sentido, eu acho que me pediram para falar sobre essa questão das contas.
Eu adoro conversar sobre educação infantil, adoro conversar sobre as crianças, sobre a infância. Né, acho que é uma obrigação de quem faz pesquisa na educação pública socializar os resultados do que está produzindo, né? A extensão é um dos tripés da educação pública superior. E nessas formações que eu tenho dado, nessas atividades que eu participo, eu tenho escutado muitas pessoas e me chegou essa demanda de pensar o contexto de Campinas. Gabi, como é que a gente faz, né? Estão falando que vai ter que repor aula, como é que faz a reposição da educação infantil? E daí eu ajudei, fiz todo um levantamento, né, da legislação, do que eu encontrei, e escrevi aquele texto que está lá no meu site. Agora fazer o merchan, gabrielatebet.com.br, e aí escrevi aquele documento. E o que a gente... Para escrever aquele documento, eu consultei muitas pessoas, né? E eu entrei em contato com advogados, com pessoas que poderiam ajudar a pensar, será que essa ideia é viável? Será que isso faz sentido? Será que isso é possível? Mas o Conselho Nacional da Educação está dizendo que tem que ter 800 horas de educação infantil no ano. Como é que a gente dialoga com eles? Com quem que a gente conversa? Como é que a gente faz nossas ideias chegar lá? Como é que a gente, né, consegue dizer que está tendo 800 horas de educação infantil sem que seja remoto e sem que seja presencial? É um grande desafio. E aí é fundamental mesmo a gente entender que a gente não olha sozinho pelas crianças. Tem uma questão aí de entender o que é assistência e o que é educação. Eu acho que esse é um tema importante para se pensar mais, né, em outro momento. E aí é pensar em espaços intersetoriais. A Secretaria de Educação tem que estar conversando com a de saúde, com a de assistência social, com o Conselho Tutelar. A gente tem que pensar como é que as famílias não estão se sentindo, porque tem famílias que dizem assim, eu não quero mandar meu filho para a escola de jeito nenhum. Mas eu não quero mandar meu filho para a escola, só que se eu não mandar, se a escola voltar e eu não mandar meu filho para a escola, eu perco o Bolsa Família porque a escolaridade é obrigatória. Ou o meu ex-marido pode pedir a guarda do meu filho e dizer que eu não estou cumprindo a minha função de mãe. Sei lá o quê. Então, assim, a gente precisa entender o quanto que as famílias estão sendo pressionadas, o quanto que elas estão, uma parte querendo uma coisa, outra parte querendo outra, e a gente precisa ter uma conversa intersetorial. Né? Precisa ver, se conseguir conversar com o Ministério Público da sua cidade, conversa, manda e-mail, está na internet o e-mail do promotor. Eles demoram, às vezes, um pouquinho, mas respondem. Entra em contato com o pessoal do Conselho Tutelar, precisa articular com todo mundo, né? Então, acho que é isso. E quem quiser continuar a conversa, amanhã eu estou com o pessoal da Prefeitura de São Paulo no meu canal do YouTube, que é Gabriela Tebet. Vai estar ao vivo, às 10 da manhã. Oi, Gabriela. Beleza, fui lá, cacei teu site, já botei aqui o link para o seu texto mais recente, que a gente vai te pedir também autorização para publicar na página do nosso Educação em Submissão. Várias pessoas pediram aqui, dá para passar o texto dela agora? Eu não passei o texto inteiro, eu passei o link, mas depois a gente joga na nossa página, porque aí socializa, né? Muito bem. Gabriela, foi um prazer te ouvir, assim, você tem uma firmeza e, ao mesmo tempo, uma serenidade, né? Típicas de quem lida com o bebê, de quem acarinha, mas de quem também diz, olha, vou botar falta justificada para minha turma todinha. Ninguém vai poder fazer mal aos meus alunos. É isso que você defende lá no seu... Muito legal. Essa firmeza na serenidade, eu acho que é algo que a gente está tendo que aprender a lidar, né? Agora, né? Nesses tempos de pandemia. E foi muito interessante, por exemplo, ouvir o promotor perguntando, falou, mas como que é isso, né? Porque as pessoas não estão entendendo como é que opera de verdade. Né? E a secretaria diz uma coisa, a família não está entendendo direito o que está querendo dizer com aquela palavra, o Conselho Tutelar também não está sabendo que aquilo significa outra coisa, porque cabe denúncia. Se você diz que está tendo aula e a criança não está indo, cabe denúncia contra a família. E isso é muito sério. Então, agora, se a criança está com falta justificada, daí é uma questão de saúde, não cabe denúncia. Então, como é que a gente lida com essas questões? Isso precisava ser regulamentado pelo Conselho Municipal de Educação, de cada cidade, para dizer, as professoras vão estudar como é que recebe as crianças quando elas voltarem. As professoras têm que repensar a educação, porque depois dessa pandemia, a educação não vai ser a mesma. Como é que a gente vai fazer a educação? Tem que pensar, tem que planejar. O nosso trabalho nesse período é de planejamento. Né? E como é que a gente faz com as crianças? Como é que as famílias fazem? É difícil, tem que conversar com todo mundo, não dá para pensar sozinho, não.
Perfeito, Gabi, perfeito, maravilha mesmo. A Duda está até fazendo aqui um adendo, dizendo que tem gente já com medo do Conselho Tutelar e medo de perder a vaga, perder a matrícula, se não levar o filho esse ano, né? Como eu, por exemplo, não vou mandar minha filha, eu sou louca, não mando mais esse ano, não mando. Né? Eu estudo numa escola pública e eu já avisei para a diretora, eu quero matrícula da IME mantida, bonitinha, no 4º ano para o ano que vem de novo, tá? Não quero churumelas para o meu lado, por favor. Meninas, todas vocês, de alguma forma, né, dominaram, pontuaram os debates, fizeram aqui, né, com as suas trajetórias pessoais, fizeram aqui um grande debate coletivo, como tem sido todas as semanas. Daniele, eu queria que você terminasse, então, né? Talvez a gente vai fazer o contrário. Você que faz isso que eu estou fazendo, né? Hoje você que vai fechar com chave de ouro aí o nosso debate, por favor. Eu já deixo um beijo para todas vocês. Todo encontro do Retângulo de Conversa, para mim, é uma grande emoção. E é uma emoção porque isso dá esperanças a gente na resistência. Porque tem dias que a gente está mais cansado, tem dia que a gente está com a impressão de que está malhando em ferro frio e não vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar, né? É isso. Mas a gente não chega em lugar nenhum sozinho. E a gente não chega a lugar nenhum com arrogância. Então, assim, eu não tenho nada para dizer, eu só tenho a escutar. Eu tenho muitas ideias, né? Todas atropeladíssimas, porque eu sou, né? Eu sou de Escorpião, eu sou de... Enfim, tem mais coisas assim que me fazem ser muito passional. E aí eu tenho que escutar a Gabi falar, tenho que escutar a Dai falar, tenho que escutar a Duda falar. Aí eu digo assim, se precisar de mim para dar uma voadora, me chama. Entendeu? É assim que eu funciono. Mas, assim, manter este retângulo com a participação de todo mundo, e aí continuo dizendo, as crianças não deixam de ser crianças porque deixam a educação infantil. A conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa que a gente tem que ter para o ensino fundamental, 1 e 2, né? A educação, eu sempre digo que eu adoraria que a educação infantil, essa forma que a gente discutiu aqui, do que é a relação com a criança, com o bebê, com as famílias, isso se estendesse a todos os segmentos da educação. Porque eu acredito de verdade que precisa uma aldeia inteira para educar uma criança. A gente pensar, inclusive, nas crianças que não estão institucionalizadas, porque a gente reclama da demasia da institucionalização das crianças. E esquece de falar das crianças que não estão institucionalizadas, que elas estão invisibilizadas, não tiveram nem direito ao auxílio emergencial. Né? O presidente lá da Caixa Econômica se surpreendeu com 50 milhões de pessoas invisibilizadas. Coitado, né? Ele mora em que país? Nunca soube dessas coisas. Tem criança que não tem certidão de nascimento, tem adulto que não tem certidão de nascimento. Né? Então, encontrar vocês e saber que a gente pode estar junto, organizando, né, cada uma dentro da sua possibilidade, a luta e a resistência, para mim, é alguma coisa fundamental. Eu não sou boa de nada. Aliás, eu sou boa professora de educação infantil, sim. Depois eu conto as minhas peripécias de educação infantil com as famílias, com as crianças, com os bebês, enfim. Mas, do resto, eu sou mão de obra. Então, assim, eu penso, imagino, surto, aí vem a Gabriela e fala assim, Dani, que sei que lá, que sei que lá, que sei que lá. Aí eu, verdade. Aí vem, né, Dura, que sei que lá, é verdade. Vem a Ju, que sei que lá, isso é verdade também. Aí você vai ajustando, né, as bandeiras de luta, entendeu? Mas a gente luta. E eu tenho certeza que a gente vai vencer. Uma hora ou outra, mas a gente vai vencer. E aí, então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente e, fundamentalmente, a Dai, maravilhosa, né? Duda também, que a gente se esbarra nas manifestações, e Gabi, que, assim, é o presente da pandemia, Gabi, que a gente se conhecia no passado, mas a pandemia aproximou a gente, assim como me aproximou de Anabelle, entendeu? Então, muito obrigada. Espero vocês na próxima segunda-feira, às 18 horas. Essa roda vai para o Festival do Conhecimento da UFRJ. Vamos ver se vai ser aprovado.
E todo mundo que botou o nomezinho e e-mail aqui, a gente vai usar para tentar essa certificação no festival. Tá bom? Eu acho que é isso, né? Eu adoro falar, gente. Deixa eu falar, não. Isso porque ela não é boa, não, tá, gente? Ela não é boa de falar, não, tá? Beijo, boa noite a todos e todas. Beijo. Beijo.